Olá, pessoal! Que bom estarmos aqui, né? Como comentei antes, estamos num novo momento com as nossas transmissões, mas é uma alegria estarmos juntos e eu espero que esse momento vocês possam estar sentindo a presença de Deus. Nós estamos conectados, nós somos um corpo só. Não é porque eu estou aqui, vocês estão em casa, que nós não estamos participando como igreja, né? Eu acredito que Deus está contente com aquilo que nós estamos fazendo e vamos ter esse tempo, um tempo precioso para estudar a palavra dele, né? Das últimas vezes que eu estive aqui transmitindo uma mensagem, uma reflexão para vocês, eu comentei sobre um tema. E esse tema sempre foi relacionado à paz, né? A primeira vez, no primeiro estudo, foi até lá em casa, né? Falei sobre a oração e como então nós entregarmos todas as coisas diante de Deus. Depois, então, eu falei sobre a paz que excede todo o entendimento, né? Conversamos sobre isso. Da última vez, então, nós conversamos um pouco sobre os Salmos 23, né? Ainda que eu ande, né, no vale da sombra e da morte, Deus não abrirá mão de mim, estará comigo, né? Não tenho o que temer. Enfim, Deus tem colocado uma frase no meu coração nesse último período, né? Isso que nós temos vivido aqui como sociedade, né? Sou uma pessoa muito ansiosa, muitas vezes meu coração fica aflito, né? E eu, dessa vez, com toda essa situação que nós temos vivido no mundo, eu dobrei meu joelho, eu entreguei meu coração a Deus e eu disse: Deus, eu quero que o Senhor cuide do meu coração, eu quero que, em mesmo a todo esse caos que nós temos vivido, eu quero encontrar paz. Então eu tenho buscado reflexões que tragam esse tema, para que a gente possa sair do caos e ir até a paz que somente Deus pode nos proporcionar. E hoje nós vamos falar novamente sobre esse tema. Espero que ajude vocês a sair talvez do caos, um coração pesado e aflito, para que a gente possa estar vivendo em paz, né? Hoje nós vamos ver um pouco sobre como nós podemos viver em paz no meio das tempestades que a vida nos apresenta, né? Mas antes de dar sequência, de começar propriamente lendo a Bíblia e meditando sobre tudo isso que Deus tem para nos falar hoje, eu queria convidar você novamente a orar comigo. Pode ser? Pai, que o Senhor esteja nos conduzindo nesse momento que nós vamos estar nos deparando com a Tua Palavra. Que não seja a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, Pai, que não seja a nossa vontade, o nosso intelecto, o nosso querer, mas que seja o Teu Espírito Santo de Deus em nós, traduzindo a Tua Palavra no nosso coração para que nós possamos entender a Tua vontade, que nós venhamos entender a Tua direção para nós como igreja, mas também para cada indivíduo, para cada família. Pai, nós sabemos que o Senhor é um Deus criativo, e eu sei também que cada um de nós tem sofrido com circunstâncias diferentes, apesar da situação que nós temos vivido hoje no mundo, um mundo tão estranho que virou de cabeça para o ar. Pai, que hoje nós venhamos a entender ainda mais como termos paz no nosso coração, mesmo diante desse caos e essas tempestades que nós temos vivido, Senhor. Nós entregamos tudo a Ti e oramos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, o certo é que a vida não é um jogo tão fácil de se jogar, né? No mundo nós teremos aflições e é isso que a gente encontra na palavra de Deus, né? A vida não é indolor. Na vida a gente sempre vai encontrar circunstâncias e tempestades, né? Vamos encontrar momentos muito difíceis, então a pergunta não é quando, né? Ou, melhor dizendo, a pergunta não é se algum momento nós vamos sofrer ou se nós vamos passar por alguma tribulação ou se nós vamos ter caos na nossa vida, se algo vai apertar o nosso coração. A pergunta não é o se vai acontecer. A pergunta certa é o quando. Porque certamente nós vamos passar por tribulações, certamente nós vamos passar por tempestades. Hoje nós temos passado, né, como sociedade, como mundo, nós temos vivido um momento completamente atípico naquilo que nós encontramos como sociedade, né? Então, não é, portanto, se nós vamos passar, mas é quando, porque nós temos a certeza que vamos enfrentar isso. No mundo teremos aflições, né? As tempestades, elas são imprevisíveis. Por mais que a gente venha se preparar, muita coisa foge do nosso controle. Mas Deus permite não para nos destruir, não para nos fazer mal. Sabe por quê?
Porque as tempestades, elas são pedagógicas. Ou seja, Deus usa os momentos, as tempestades, as circunstâncias, o caos, como eu comentei antes, para nos ensinar, para cuidar do nosso coração, para renovar a nossa fé com Ele, para modelar o nosso caráter, a nossa personalidade. Então, diante disso, sabendo que a paz, a gente pode ter essa paz no nosso coração e não é quando nós vamos, não é se vamos passar por tribulações, mas é quando. Então, o que é a paz? A paz é a ausência de problema? A paz, nós estarmos sempre de bem com a vida e não sentindo nada ao nosso redor. A paz é não encontrarmos nenhum obstáculo diante de nós que a gente tenha que superar. Eu pesquisei um pouco sobre isso, encontrei uma frase, não é de minha autoria, o autor também é desconhecido, mas eu achei muito legal e traduzi um pouco para aquilo que a gente vai conversar hoje, que diz que a paz não é a falta de tempestades, mas é a confiança em Deus no meio das tempestades. Não é que nós não vamos sofrer, mas é que quando nós vamos sofrer, quando nós passarmos por uma tempestade, nosso coração está tão ligado a Deus, a gente tem uma confiança tão grande nele, que mesmo assim a gente vai estar em paz. Não é a ausência de problemas, mas é quando nós estivermos no meio dos problemas, o nosso coração está conectado a Deus, conectado a Cristo, aquele que é a fonte da paz que excede todo entendimento. E hoje eu quero falar um pouco sobre tempestades. Eu quero trazer para vocês uma situação que ocorreu com os discípulos e com Jesus, que está lá em Marcos. Marcos capítulo 4, do versículo 35 até o 41. Eu vou ler aqui com vocês, vocês podem abrir a Bíblia de vocês, podem ligar o celular, podem acompanhar conosco. Marcos capítulo 4, do versículo 35 até o 41. Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Que trecho fantástico, Que situação. E eu acredito que muito do que está aqui nós podemos trazer para a nossa vida e aplicar nos nossos dias, Nós temos um contexto histórico e temos também ali 3 perguntas importantes. Nós temos a pergunta que os discípulos, fazem para Jesus. Nós temos depois a pergunta que Jesus faz para os discípulos e temos a pergunta que os discípulos fazem entre eles, Mas vamos do início, vamos entender um pouco sobre o que estava acontecendo, aquele contexto histórico, Jesus diz: vamos atravessar para o outro lado, Bem, eles estavam nas margens do mar da Galileia. Se a gente for ler um pouquinho antes desse mesmo capítulo de Marcos 4, a gente vê que Jesus tinha passado o dia naquela margem, ensinando por meio de parábolas, pregando, falando ao povo, ensinando a multidão. Eu tenho certeza que depois de tanto tempo Jesus também estava cansado, Ele era 100% Deus, mas também é 100% homem. A parte dele como homem estava cansado. Imagina nós, um dia de trabalho, debaixo do sol, um dia inteiro falando, Ele deve com certeza estar cansado. E com esse contexto ele falou para os discípulos, Pessoal, olha só, vamos atravessar para o outro lado, vamos para aquele lado ali, vamos ter um tempo nós, enfim, vamos atravessar para o outro lado. Pediu isso para os discípulos. E os discípulos, de prontidão, obedeceram, pegaram o barco.
Jesus estava tão cansado então que ele foi lá na popa do navio, né, do barco, na verdade, que é a parte onde a gente tem a direção, né, dá a direção para o navio, para o barco. E uma parte interessante também é que tinham outros barcos que acompanhavam. Não era só aquele único barco que Jesus estava dentro, só Jesus e os discípulos naquele mar, né? Não, tinham outros barcos também acompanhando, né? E de repente, né, a Bíblia nos diz aqui, o trecho nos diz que levantou-se um forte vendaval. De repente, aquele mar, aquelas águas que estavam tranquilas começaram a encrespar, viraram ondas e um forte vento e teve um forte vendaval e ali eles ficaram muito aflitos, né? Uma coisa importante para te falar sobre esse contexto, para quem conhece ou não conhece, eu não conheço muito, mas pesquisei sobre essa geografia ali ao redor do Mar da Galileia. E para começo de história, vocês sabiam que o Mar da Galileia não é um mar. O Mar da Galileia é um lago de águas doces. É um lago que tem cerca de 19, 20 quilômetros de comprimento por 14, 15 quilômetros de largura. É um baita de um lago de água doce, um lago tranquilo, bonito, né? Mas ele está cercado por diversas montanhas, ele fica entre montanhas, né? De um lado nós temos as montanhas da Galileia. Do outro lado, então, nós temos as montanhas que pertencem a Golã. Provavelmente, e até hoje acontece isso, sopra-se um vento muito forte que vem da região dos montes da Galileia. E esse vento pode ser inesperado. Um dia de sol a pino, com assim, aquele céu de brigadeiro, como se fala, céu extremamente azul, sem nenhum sinal de tempestade. De repente pode vir um vento muito forte vindo das montanhas da Galileia e como fica preso entre esses montes, esse vento bate na água, ele agita esse lago, levanta ondas e o vento cerca e a tempestade já está feita, né? E provavelmente foi isso que estava acontecendo nesse momento. Eles não tinham, e a Bíblia não nos diz, não havia nenhum sinal de tempestade, não havia nenhum sinal de conflito. Eles embarcaram e foram na sua direção, obedecendo a Jesus. E de repente veio aquela tempestade, se levantou um forte vendaval e todos ficaram apavorados. Imagina só a situação. E olha só, diante só desse contexto, eu quero já propor 2 ensinamentos para nós. Nós que muitas vezes estamos enfrentando tempestades, o nosso coração está aflito, estamos num vendaval gigantesco e só diante desse contexto histórico, desse panorama, nós já temos 2 situações, 2 lições que podemos aplicar, né? A primeira, pessoal, é a seguinte, né? Que as tempestades na nossa vida, elas são assim. Muitas vezes as coisas estão ocorrendo 100% bem, né? Tudo está sob o nosso controle, está tudo tranquilo, aquele céu de brigadeiro, aquele sol bonitinho, aquela brisa gostosa. E de repente, quando nós estamos no barco enfrentando as situações da nossa vida, o vento vem, bate na água e levanta aquela tempestade. As tempestades, o caos, né? Mas a tempestade na nossa vida, os problemas, muitas vezes eles não avisam quando eles vão chegar. Eles simplesmente chegam, eles são imprevisíveis. Então, como é que a gente pode se cuidar, né? Sabendo que as tempestades são imprevisíveis? Essa é uma pergunta já que eu deixo para nós hoje, né? Sabendo que o problema pode se levantar a qualquer momento, o que eu posso fazer para me cuidar? Para cuidar do meu coração, para estar conectado a Deus e suportar aquele momento, porque a pergunta não é se vamos passar por tempestades. A pergunta é quando elas vão acontecer, não é mesmo? Então, uma lição também, número 2, que me chama muito a atenção é que aqueles discípulos, na sua grande maioria, todos nós sabemos, eles eram pescadores. Ou seja, eles dominavam aquele mar, conheciam aquele território, eles estavam no local doméstico para eles, fazendo uma atividade que era fácil, uma atividade que era rotineira, que eles tinham prática. Mas mesmo assim, naquele lugar onde eles se sentiam extremamente seguros, foi aí que a tempestade aconteceu. Muitas vezes também, olha só, lição número 2, além de que as tempestades são imprevisíveis, elas podem acontecer aonde nós menos esperamos. Às vezes dentro do nosso lar,
Muitas vezes dentro do nosso ambiente de trabalho, com os nossos relacionamentos com os familiares, né? No nosso convívio até no meio cristão, com outras pessoas, na sociedade como um todo, como nós temos vivido hoje. As tempestades, elas podem e acontecem muitas vezes nos locais que a gente acha que tem controle, nos locais que a gente acha que domina, nas circunstâncias que a gente acha, aqui eu não preciso nem entregar para Deus porque isso aqui eu conheço, isso aqui eu domino, então aqui deixa que eu cuido. Mas até mesmo aí, até mesmo naquele mar que os discípulos conheciam tanto, até mesmo naquele local a tempestade veio e a eles se bateu um pavor gigantesco que eles tinham certeza da iminente morte. Tanto é que eles perguntaram para Jesus dizendo, Mestre, tu não se importa que nós venhamos a morrer? Então eles estavam apavorados com aquela circunstância. Eles estavam sim com medo, né? Olha só, 2 lições que a gente já pode aplicar na nossa vida só pelo contexto do que o texto nos traz, né? Mas eu quero entrar agora, nesse momento, nas 3 perguntas, como eu comentei lá no início. As 3 perguntas que estão nesse trecho e a partir delas também desmembrar e retirar coisas para que a gente possa aplicar na nossa vida hoje, com a tempestade que nós estamos vivendo hoje. A primeira pergunta, ela está lá no versículo 38, que diz assim, né? Mestre, não te importas que morramos? Essa foi a pergunta que os discípulos falaram para Jesus. A segunda pergunta está lá no versículo 40, que Jesus diz então para os discípulos, ele se dirige aos discípulos e diz assim, mas por que vocês estão com tanto medo? Gente, por que vocês estão apavorados? Vocês ainda não têm fé? Depois de tudo aquilo que nós vivemos juntos, depois de tudo aquilo que aconteceu, depois de tudo aquilo que vocês viram do que eu sou capaz, mesmo comigo aqui, vocês ainda não têm fé? Por que vocês estão com medo? Essa foi a pergunta que Jesus fez para os discípulos. E a terceira pergunta, então, está no versículo posterior, no versículo número 41, que é os discípulos falando entre si, né? Depois que tudo se acalmou, eles falaram, quem é esse? Se perguntaram entre eles, né? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Não tem nada que possa ir contra a vontade, o desejo de Cristo, né? Quem é esse? Quem é esse Cristo? Quem é esse Messias? Qual o tamanho do poder dele? Essas foram as perguntas e um pouco disso agora eu quero detalhar cada uma dessas perguntas e, como eu falei, aplicar na nossa vida, né? E a primeira diz assim, Mestre, não te importa porque morramos? Vou ler todo o versículo ali, o 38, diz assim, Jesus estava na polpa. A polpa é a parte então que a gente dirige, né, o barco, pilota, dormindo com a cabeceira sobre um travesseiro. Aqui eu confesso que é até um pouco curioso, né, porque, puxa, levaram um travesseiro para o barco, como é que pode? E Jesus estava lá bem confortável enquanto tudo estava acontecendo? O que é isso, né? Mas muitos dizem que nessa parte da polpa, enfim, tinha um certo conforto, não é o luxo dos nossos carros hoje, com ar-condicionado, né, um câmbio automático, 4x4 e tal, mas tinha um certo conforto, então Jesus pegou ali o travesseirinho que estava lá, né, botou do lado e certamente estava exausto e capotou, né, dormiu no sono profundo. E os discípulos então o acordaram e clamaram. Eu acredito que para eles chegarem até Jesus, sabendo que o mestre havia pregado o tempo inteiro, tinha ensinado, estava cansado, estava ali dormindo, dormia como um anjo, né? Estava ali em plena paz. Não foi no primeiro medo, não foi quando levantou a primeira onda. Eu acredito que deve ter sido no momento de extremo desespero, porque diz assim, olha, mestre, não te importa que morramos. Ou seja, eles deixaram no momento que eles já não tinham mais controle. Chegaram no momento que, olha, por nós já deu, não tem mais o que fazer. Olha, e mais do que isso, Jesus está ali dormindo e nem acordou com todos esses ventos, com toda essa tempestade, com esse mar, com o barco que se agitava. Isso não foi capaz de acordar Jesus? Que sono, hein? Puxa vida, hein? Que sono. Mas eles então, quando falaram isso, pelo que aparenta o texto, né, de prontidão, Jesus acordou, né? E aqui antes, né, de chegar na atitude que Jesus teve, no momento quando ele acordou, eu quero me perguntar e perguntar para vocês também por que eles chegaram a essa pergunta, dizendo, mestre, não te importa que morramos? E pessoal, eu cheguei
a duas conclusões. Eu acredito que o coração deles estava enfrentando, em primeiro lugar, um desespero tremendo. Sabe por quê? Porque, puxa vida, eles tinham obedecido a uma ordem, um pedido do mestre. Eles não estavam indo para uma outra direção ou fazendo qualquer outra coisa. Se vocês forem lembrar do profeta Jonas, né, que fugiu, foi para uma completa outra direção, então veio lá Deus que mandou uma baleia para engolir ele e ele se arrependeu. Nesse caso não tinha desobediência. Nesse caso os discípulos estavam cumprindo com a vontade de Deus. Eles estavam indo para outra margem, estavam fazendo tudo certo e de repente aquilo acontece. É um contraste, né? Quantos de nós, muitas vezes, se coloca na direção de Deus e busca e quer viver nos valores, nos princípios, naquilo que a palavra de Deus nos direciona, naquilo que entende que o Espírito Santo de Deus está nos direcionando e mesmo assim as coisas não acontecem. Mesmo assim ainda está no meio daquela tempestade. Mesmo assim não vê um sol, não vê a bonança. A gente não consegue entender porque aquilo está acontecendo. É um conflito, é um contraste no nosso coração, é uma frustração gigante, né? Então, eu acredito que esse desespero na alma brotava neles por eles estarem com o coração obediente e mesmo assim estar sofrendo e passando por aquelas circunstâncias. E eu acredito que nós também enfrentamos muitas vezes isso. Mas um segundo ponto que também é fundamental e bem importante, que deve ter causado o momento final para eles chegarem a essa pergunta e dizendo: Deus, olha, nós vamos morrer, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? Sabe o que é? E muitas vezes, para mim, grita tão alto no meu coração, é o silêncio de Deus. Muitas vezes o silêncio de Deus na nossa vida, ele grita mais alto do que os problemas. Muitas vezes aquele vazio de não ouvir a direção de Deus no meio daquela tempestade nos abala tão forte, nos abala tanto que é mais forte do que até o vento que está fora naquela tempestade. Às vezes, literalmente, parece que Deus está dormindo. Parece que Ele não vê o que está acontecendo conosco. Parece que Ele não enxerga as circunstâncias daquilo que a gente precisa. E nós clamamos e clamamos a Deus e Ele está em silêncio. Às vezes esse silêncio grita mais e faz um barulho mais forte do que até mesmo as tempestades que a gente enfrenta. E eu acredito que a mistura dessa alma em desespero e esse silêncio de Deus, de Jesus que estava lá dormindo, causou a eles um pavor enorme e eles falaram: Mestre, tu não se importa que a gente venha morrer, nós morramos, né? Mas então nós temos a atitude de Jesus. E aqui nós podemos ver Jesus com todo o seu poder. Jesus que é Deus, que controla o mundo com a sua palavra, que sustenta o mundo por meio da sua palavra. Ele toma uma atitude, ele diz assim, que ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E o que aconteceu? O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Quando Jesus toma a sua atitude, quando ele desperta, quando ele acorda, né, ele vai e dá um comando para o mar, para a criação, e a criação obedece de prontidão. Tanto que a gente vê depois que os discípulos ficaram surpresos, apavorados, mesmo diante de todo o conhecimento que eles tinham por Cristo, né? Aqui, diante dessa atitude de Jesus, eu também quero salientar dois valores, ou duas circunstâncias, duas lições, né? Duas interpretações que podem acalmar um pouco o nosso coração diante das tempestades que a gente vive, né? Primeiro, o que fica claro é que, eu vou abrir um parênteses aqui, o que fica claro é que Jesus tinha um sono pesado, né? Diga-se de passagem, Jesus tinha um sono pesado, mas olha só, e a tempestade, os ventos, o barco que balançava, todo aquele medo, agitação no navio, porque a Bíblia diz ali que a água estava começando a entrar, imagina só a circunstância. Isso não acordou Jesus, isso não apavorou Jesus. Jesus nem olhou para o lado assim, fechou o olho e voltou a dormir. Continuou dormindo, né? Mas quando os discípulos recorreram a ele e clamaram: Mestre, Jesus ouviu a voz e foi ali que ele acordou. Pelo que a gente entende no texto, não foi a tempestade que acordou e despertou a Cristo,
mas sim o clamor, o pedido, a súplica dos discípulos. E o que eu quero dizer para vocês é que nós podemos ter a certeza que Jesus ouve a nossa voz. Nós podemos ter a certeza que Ele está ouvindo tudo aquilo que está pedindo, clamando, suplicando, mesmo quando as situações são difíceis, são barulhentas, são pesadas. Deus ouve a nossa voz, não importa a circunstância. Uma segunda lição, um segundo momento dentro dessa atitude de Cristo também é que Ele está sempre conosco. Mesmo quando parece que Ele está dormindo, mesmo quando a gente não ouve a sua voz, mesmo quando a gente parece que está sozinho no meio daquela tempestade, Cristo está conosco dentro do barco. Ele não está distante. O nosso Deus não é um Deus distante, não é um Deus que é pego desprevenido. O nosso Deus está conosco em todas as tempestades. Ele nos acompanha em todas as circunstâncias, né? Dito isso, agora eu gostaria de entrar na segunda pergunta. Lembrem, a primeira pergunta foi dos discípulos clamando a Jesus e agora é Jesus que pergunta aos discípulos e ele diz assim: então perguntou aos discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Os discípulos, mesmo vendo tudo aquilo que Cristo já tinha feito, tudo aquilo que Cristo tinha criado, resolvido, os milagres, tudo o que tinha ocorrido naquele momento, naquele caminhar com ele, os discípulos ainda, será que não tinham fé? Né? Por que então eles tinham que abandonar o medo e exercitar a fé? Em que circunstância? Por que Jesus estava cobrando fé deles? Eles tinham obedecido, eles estavam lá dentro, mas por que mesmo assim Cristo estava pedindo, vocês ainda não têm fé? Talvez, diante das tempestades que a gente tem vivido, muitas vezes também, Deus permite que isso aconteça para que a gente possa exercitar a nossa fé. E a nossa fé em que sentido? A fé dos discípulos em que sentido? Em primeiro momento, porque a palavra de Deus, a palavra de Cristo, sempre é cumprida. Jesus deu uma ordem, Jesus falou o destino, Jesus apontou a direção. Ele disse, passemos a outra margem. A palavra de Cristo não volta vazia, a palavra de Deus não volta vazia. Quando Deus promete algo, Ele cumpre. Muitas vezes o nosso coração ele fica pesado, fica angustiado, nós ficamos num tremendo caos, porque nós desconfiamos a respeito da palavra e das promessas de Deus para nós. O que eu quero dizer para vocês é que nós devemos exercitar a nossa fé e ter a certeza que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir na nossa vida. A palavra dele sempre é cumprida. Em segundo momento também, o que a gente pode interpretar nessa segunda pergunta que eu quero trazer, para nós é que Jesus estava em plena paz, né? Ele tinha paz naquele momento, mesmo com o caos, ou seja, Jesus ele estava dormindo, ele não foi surpreendido, ele certamente sabia do que iria acontecer e mesmo assim estava lá dormindo. É como eu comentei antes, o nosso Deus não é pego desprevenido. O nosso Deus, Ele é soberano e Ele usa todas essas circunstâncias de caos e tempestade para nos ensinar, para trabalhar em nós, para nos deixar mais semelhantes a Cristo, como nós temos divisão aqui na nossa igreja. Então, Ele está em paz, Jesus estava em paz porque Ele não é pego desprevenido. Então, a palavra dEle sempre vai ser cumprida e Ele é soberano, não é pego desprevenido. Terceiro ponto, sabe por quê que os discípulos e nós temos que exercitar a nossa fé, mesmo diante das tempestades? É porque Jesus é o Criador de todas as coisas. Naquele barco, eles não estavam com um outro especialista do mar da Galileia. Eles estavam com o Criador de todas as coisas, aquele que sustenta tudo com a sua palavra. Nós também, na nossa vida, no meio das tempestades, nós não estamos sozinhos. Lembra que a gente comentou antes? Nós podemos ter a certeza que Cristo está conosco. O Criador dos céus e da terra, aquele que nos criou, que sustenta tudo por meio da sua palavra, está conosco. E por isso nós não temos que ter medo, nós temos que ter fé que Ele está conosco. Em quarto, então, é a certeza que as tempestades, não vêm para nos destruir, as tempestades elas vêm para nos ensinar. No mundo nós vamos ter tribulações, mas tendem bom ânimo, diz Cristo, porque Ele venceu o mundo. E com Ele, com Cristo, nós somos mais do que vencedores. Nós precisamos ter essa fé que mesmo a tempestade mais difícil, mesmo o momento mais escuro da nossa vida, essa circunstância, Cristo
Deus permite para que o nosso caráter seja trabalhado e nós vamos sair melhor dessa circunstância. Essa é a nossa fé. Se nós formos olhar para trás em tudo aquilo que nós já vivemos na nossa trajetória de vida, eu tenho certeza que você vai olhar e vai ver que depois de cada momento difícil, algo melhor foi feito, foi trabalhado em ti. Não quer dizer que você prosperou financeiramente, que teve mais conforto, que teve mais saúde, mas eu tenho certeza que algo em ti Deus trabalhou, Deus modelou para ser mais parecido com Cristo. Então, nessa segunda pergunta de Cristo, para os discípulos dizendo se eles não teriam ainda fé, a gente entende que, em primeiro lugar, nós temos que ter fé porque a palavra de Deus, ela sempre é cumprida. Em segundo lugar, o nosso Deus não é pego desprevenido e por isso que Jesus estava lá dormindo, tranquilo. Terceiro, aquele que criou todas as coisas não nos abandona, mas está conosco. E quarto, as tempestades, quando elas chegam, não é para nos fazer mal, mas é para trabalhar em nós. Esse é o propósito, E olha só, pessoal, mesmo quando nós estamos desesperados, quando nós achamos que não há mais energia para superar aquela dificuldade, ou não tem mais o que se fazer, nós podemos ter a certeza que Cristo, que Deus, é um Deus onipotente e que Ele tem todo o poder para resolver qualquer circunstância. Eu não sei o que você está passando, eu sei um pouco do que eu estou vivendo, o que os meus familiares, as pessoas mais próximas de mim estão vivendo. Eu vejo um pouco o que o mundo está vivendo, mas eu tenho certeza, sei que vocês também, que o nosso Deus não foi pego desprevenido e que Ele é onipotente, Ele pode superar e resolver todas essas circunstâncias no estralar de dedos, E agora então também nós chegamos, diante disso, na terceira pergunta, na pergunta dos discípulos, fazendo entre eles ficaram tão chocados com aquela nova experiência com Cristo, e eles perguntaram entre eles, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Pergunta aí para a pessoa que está do teu lado, quem é esse? Quem é esse Cristo que tudo obedece? Que o mar, que os ventos obedecem? Para ti, quem é esse Cristo? Eu tenho certeza que Cristo é a fonte de toda a paz. Cristo é a fonte da completa paz. Como nós estudamos anteriormente falando sobre a paz, Cristo é a fonte da paz que excede todo entendimento. Além de tantas coisas que Cristo Ele é a fonte da paz que excede todo entendimento. É aquele que pode transformar o nosso coração, que está numa tempestade gigantesca, nos trazendo paz. Pode nos fazer sair do caos e viver a paz. Esse é o nosso Cristo. Esse é aquele que é o Filho de Deus. Gostaria de deixar algumas perguntas para que a gente pudesse estar entendendo um pouco mais ainda a respeito disso e fazendo com que o Espírito Santo de Deus fale ainda ao nosso coração e que a gente possa estar aplicando na nossa semana, colocando em prática nas circunstâncias que a gente tem vivido. E a primeira pergunta que eu faço para vocês agora é: quais são ou qual é a tempestade que tu tem vivido? Nada mais óbvio do que isso. O que você tem passado? O que você tem vivido? Talvez você, como eu, veja muita coisa que tem acontecido no mundo, mas no seu coração, o que você tem vivido? Será que talvez é algum problema de saúde em função daquilo que a gente tem vivido? O medo, de se contrair esse vírus e ver o que vai acontecer, ou de alguém da família contrair esse vírus e assim perder algo mais ainda, Não ter o controle sobre mais uma situação, mais uma tempestade. Talvez é até uma situação econômica, porque muitos de nós ou perderam o emprego ou tiveram muitas restrições a respeito do trabalho e da sua remuneração, de salário. Não tem mais certeza de como as coisas vão ser, se adiante vai ter trabalho ou não, Se daqui a pouco o medo e a angústia de saber como é que vai ser o novo normal nesse mundo que nós temos enfrentado, A saudade e a distância das pessoas que a gente tem aberto mão porque não podemos estar junto. Qual é a tempestade que está passando no teu coração? Talvez seja uma tempestade de querer conhecer mais a Deus, talvez seja o silêncio desse próprio Deus no meio dos problemas. O que tem atacado o teu coração? O que tem trazido caos ao teu coração? Essa é uma pergunta importante, que você tenha ciência disso, Mas acima de tudo, o que você tem feito para exercitar essa fé em Cristo?
Você tem ficado apavorado? Será que nós estamos apavorados como os discípulos estavam naquele barco? E ao invés de exercitarmos a fé em Cristo, sabendo que até hoje, até esse momento, Ele cuidou de nós e estamos aqui com tudo que nós precisamos e muito mais. E mesmo assim, às vezes a gente se preocupa com as circunstâncias da vida. Você tem exercitado a sua fé em Cristo? Você tem abandonado o medo para exercitar a fé? Uma pergunta que a gente pode se fazer também, né? Você tem encontrado em Cristo a paz para vencer essa tempestade, né? Você tem deixado aos pés de Cristo toda essa tribulação, todo esse peso. Você tem aberto mão e tem dito: Mestre, eu não sei mais o que fazer, eu estou à beira da morte, Mestre, preciso de Ti. Você tem feito isso? Se não fez, todos nós, e nós como igreja devemos fazer isso, né? Clamar por esse Cristo, para que nos ajude nesse momento tão difícil, né? Tivemos nessa semana, além de todas as circunstâncias, até essa questão das chuvas, e nós enfrentamos uma tempestade aqui, realmente nesses últimos dias, né? Pessoas que sofreram tanto, que viram sua casa ficar sem teto, a água entrar por todos os lados, que perderam muito das coisas que tinham, senão tudo. O que nós como igreja podemos fazer diante disso, né? Não podemos ficar indiferentes. Devemos clamar a Deus e dizer: Deus, que a Tua paz possa chegar a essas pessoas também. E Deus, o que nós podemos fazer como igreja, como representantes do Teu reino, para que essas pessoas possam Te conhecer e conhecer a Tua paz, mesmo diante dessas circunstâncias, né? Uma quarta pergunta também que eu gostaria de deixar aqui. Hoje foi o dia das perguntas. Foi o momento das perguntas, tanto no texto como nas reflexões que a gente tira a partir do texto. Eu nem enumerei porque são tantas, né? Mas para nós cristãos, para nós que queremos ser semelhantes a Cristo, diante desse caos que o mundo tem vivido, o que as pessoas têm visto na tua vida? Eu me pergunto o que as pessoas têm visto na minha vida nesse momento. Que diferença tem para mim que conheço a paz que excede todo o entendimento, mas que muitas vezes não busco, não quero, me afasto. Muitas vezes me afasto do propósito que Deus tem para mim. Que diferença as pessoas veem na minha vida e que elas não encontram na vida dela ou nas pessoas que não conhecem a Deus. O que eu estou refletindo para o mundo? Será que eu estou refletindo medo ao invés do amor e da paz que Deus quer transbordar em mim? O que as pessoas estão vendo na tua vida? O que as pessoas estão vendo na Aliança Bíblica de Bento Gonçalves? E nós que somos essa comunidade, mais de 100 e poucas pessoas. O que as pessoas têm visto na nossa comunidade, na nossa família, na nossa vida? Será que elas têm visto desespero como os discípulos tinham? Ou elas têm visto pessoas que exercem a sua fé diariamente, que mesmo diante de todas as circunstâncias não se abalam, porque depositam a sua fé na certeza que Deus nos ouve, na certeza que Ele cumpre as suas promessas, na certeza que nada deixa Ele desprevenido, na certeza de que Ele está conosco o tempo inteiro. O que você tem refletido? O que eu tenho refletido? Hoje, depois de tantas perguntas, eu gostaria que a resposta fosse que o nosso desejo é que venhamos exercitar a fé em Cristo, que venhamos confiar plenamente na Sua palavra, sem dúvida, tendo a certeza que o Criador de todas as coisas está conosco, mesmo diante da situação mais difícil, mais escura que a gente pode viver, e que esse Criador, Cristo, pode prover paz ao nosso coração, a paz que excede todo entendimento, e mesmo diante de uma tempestade pode nos fazer mais do que vencedores. Eu gostaria que nós venhamos hoje, nessa noite, entender isso e que a gente venha refletir essa paz a todos que estão ao nosso redor. Você quer ter esse compromisso como eu desejo? Claro que não é fácil, claro que não é pela nossa capacidade, claro que não é pela nossa força de vontade, mas eu quero permitir que Deus trabalhe em mim, nas minhas fraquezas, para que eu possa refletir essa paz ao mundo que tanto precisa. Que assim seja com todos nós. Antes de finalizar, eu gostaria de cantar uma música, né? Aproveitar esse momento da live, esse momento ao vivo, esse momento diferente. Talvez você esteja assistindo até depois do momento que foi ao vivo, mas eu quero pegar o violão aqui ao meu lado e quero tocar uma música que
tem muito a ver com essa passagem da Bíblia, tem muito a ver com o que nós estamos vivendo e que trouxe conforto para o meu coração, para o coração da minha esposa. E quero cantar com você. Nós não vamos ter a letra projetada, vai ser algo assim ao vivo, mas se você conhece, pode cantar junto comigo. Mas se você não conhece, fecha os teus olhos e medite e abre o teu coração diante daquilo que Deus falou para você, daquilo que na palavra dele hoje chamou a atenção. E permita que Deus inicie esse processo de transformação para que venhamos refletir essa paz. Vou pegar o violão. Vocês conheçam essa música? Se vocês conhecem, se chama Descansarei. Cantem comigo. Não estamos sozinhos, né? Fecha os teus olhos e canta comigo agora. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Que essa seja a nossa oração, que nós venhamos descansar no nosso Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Pai, nós queremos descansar em Ti, Senhor. Nós queremos e precisamos que o Senhor nos esconda com as Tuas mãos. Que o Senhor venha acalmar a tempestade que está em nós, Pai. Nós precisamos de Ti. E não só na nossa vida, Pai, mas nós precisamos de Ti agindo no mundo. Sabemos que só Tu pode fazer isso, Senhor. Nós dependemos de Ti o tempo inteiro, Senhor. Queremos estar contigo, Senhor. Queremos exercitar a fé, sabendo que a Tua palavra não é vazia, Senhor. E que o Senhor falou aquilo que o Senhor nos prometeu, o Senhor irá cumprir. Pai, nos ajude a passar pelas tempestades e saber que depois delas nós vamos estar mais parecidos com Cristo. Nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos faça mais do que vencedores e que venhamos a
viver e passar por esse caos que o mundo tem vivido, exercitando a nossa fé e provando da experiência que é estar contigo o tempo todo, sabendo que o Senhor não nos abandona, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Amém, pessoal? Depois disso, gostaria que realmente vocês ficassem com essa palavra, com essa música no coração. Se vocês não conhecem e agora no decorrer dessa semana querem estar orando sobre esse tema, eu acredito que a música é algo que Deus usa como uma ferramenta muito preciosa para nos conectar a Ele como um louvor, como uma adoração, e a gente pode usar essa música dizendo que dependemos completamente dEle, que precisamos que Ele nos cubra com as suas mãos no meio dessa tempestade, né? Que a gente venha exercer e venha responder todos esses questionamentos, sabendo que podemos sim exercitar a nossa fé, e a nossa fé não é em vão, porque ela é apoiada naquele que sustenta todas as coisas por meio da sua palavra. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que mesmo esse modelo diferente, esse nosso experimento, sendo a primeira celebração ao vivo, online, mas ao vivo aqui na Aliança Bíblica, tenha chegado a vocês com qualidade, não só técnica, mas principalmente que Deus tenha tocado o coração de vocês, que nós todos podemos estar com o nosso coração cheio para refletir a paz que excede todo o entendimento, que nós tenhamos realmente compreendido aquilo que Deus tem para nós essa noite, e eu acredito que isso é o que Ele quer para nós hoje. Que essa semana a gente venha focar, venha se debruçar sobre Marcos 4, então do 35 até o 41, que a gente venha refletir essa paz que excede todo o entendimento. Acompanhem as nossas redes sociais, nós vamos estar continuando. Domingo que vem às 19 horas nós vamos estar aqui, se Deus quiser. Se você tiver algum pedido de oração, se você tiver alguma dúvida, coloque no nosso grupo de relacionamento no WhatsApp. Se você é um visitante, mande para a pessoa que enviou esse link para vocês, né? Para você ter esse relacionamento mais próximo e peça oração a ela, compartilhe a tempestade que você tem vivido. Não vamos andar sós. Mesmo com todas essas circunstâncias, vamos estar ligados, vamos nos relacionar, vamos movimentar esse grupo de relacionamento. Até durante a semana, vamos estar compartilhando aquilo que Cristo tem feito na nossa vida. No mais, eu desejo a vocês uma semana abençoada, que Deus esteja realmente conduzindo a vida de vocês, que Ele esteja conosco o tempo inteiro, que a gente ouça a voz dEle e que a gente venha refletir essa paz que excede todo o entendimento, que só pode vir por meio de Cristo. Amém? Uma boa semana e boa noite a todos nós.